17 de maio de 2023. Nós estamos na quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um bom dia a todos. Nesta manhã desta quarta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, versículo 22, até o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, essa leitura nos sugestiona como deve ser o anúncio do Evangelho pregado pela igreja. Como nós, como igreja, devemos levar a palavra de Deus, devemos motivar as pessoas que às vezes se encontram num caminho perdidas diante das situações da vida. Às vezes Deus nos coloca como instrumentos para orientarmos as pessoas. A pregação do Evangelho, meus queridos, vai muito além do que um proselitismo religioso. Tem gente que pensa que pregar o Evangelho é pregar a religião. E não é. É você orientar a pessoa para o caminho da vida, para o caminho do amor, para o caminho de Deus. E Paulo, ele vai fazer isso aproveitando-se daquela circunstância. Quando ele entra naquele lugar,
né? Quando ele entra naquele lugar, em Atenas, ele percebe que existem vários altares, porque os atenienses, né, eles adoravam vários deuses, o sol, a lua e tantos outros astros e tantos outros deuses que nós assim conhecemos, né? E ele percebe que tem um altar chamado altar ao Deus desconhecido. Esse Deus não tem nome. Ele utiliza daquela situação para poder pregar aquilo que ele sabe que é a verdade, que ele tem convicção que é a verdade. Paulo sabe que aqueles outros deuses dos outros altares não existem. Só existe um único e verdadeiro Deus. Ele sabe. Ele já teve experiência com esse Deus verdadeiro, né? Mas ele não despreza. Ele podia muito bem falar assim: olha, minha gente, vocês estão prestando culto a tantos deuses aqui, isso aqui não serve para nada, tal. Ele podia ter falado assim, e ele ia ganhar o desprezo das pessoas logo de imediato. Mas não. Ele aproveitou que tinha um altar ao Deus desconhecido e ele anunciou a partir daquela vivência. Mesmo que o povo ainda errante não conhecia o Deus verdadeiro, ele aproveitou-se daquela circunstância. Às vezes, minha gente, a gente pensa que pregar o evangelho, sobretudo dentro da nossa casa, né? Sempre tem um em casa que é a ovelha perdida, né? Que a gente chama. A gente pensa às vezes que pregar o evangelho é ficar censurando de maneira moralista as atitudes, as escolhas das pessoas. Isso afasta mais ainda as pessoas. Em vez da censura, da crítica, né? Da crítica que discrimina, da crítica que diminui, não é essa a pedagogia de um bom evangelizador. Nós precisamos aproveitar dos momentos, das circunstâncias e de maneira muito dócil levar as pessoas até Deus. Sabe quando as pessoas estão passando por um momento difícil, né? Você não fica falando: olha, tá vendo? Você não vai na igreja, você não cumpre os preceitos, você não sei o quê, que é o que a gente faz às vezes muito, muito errado, né? Se aproxime da pessoa com um abraço, com um olhar terno, anuncie o amor. Posso te fazer um convite, né? Vamos a um grupo de oração, vamos a um grupo de círculo bíblico, de terço, ou vamos à missa, para que a gente possa rezar pela sua intenção. Vamos juntos rezar pela sua intenção. Vamos a alguma missa no final de semana, de maneira dócil, aproveitando-se daquela situação e não discriminando ou apontando, né? Paulo fez muito bem isso, e eles ouviram a Paulo, né? Só que Paulo, ao mesmo tempo, ele tem que anunciar a verdade, ele não pode deixar a verdade pela metade. Então ele vai falando quem é esse Deus, que era o Deus desconhecido que ele estava anunciando naquele momento. Ele foi falando: é o Deus Criador, que fez o céu e a terra, ele que sustenta o nosso ser, por ele nós nos movemos, nós existimos, nos movemos e somos. Aí ele foi anunciando, que é a fé que nós professamos em nosso credo. Ele foi falando. E aí, mas ele tinha que falar a verdade como um todo. Quando chegou na parte que fala da ressurreição de mortos, que aquele povo ateniense não cria nisso, aí eles começaram a caçoar de Paulo e não mais o ouviram. Mas Paulo começou bem, ele fez o papel dele. Então, minha gente, a questão não é se a gente vai ver ou não o resultado. Nós percebemos nessa leitura de hoje que alguns poucos atenienses se converteram, mas a maioria que estava escutando não. Mas Paulo fez o papel dele, né? A conversão, a mudança de vida, o ouvir a Deus, isso já não dependia mais dele. Dependia das pessoas e da própria ação do Espírito. Ele simplesmente fez o que ele tinha de fazer bem feito. Às vezes a gente quer falar de Deus, da experiência que a gente tem, e as pessoas não experimentam como nós experimentamos. E a gente tem que entender isso, que cada um tem o seu tempo, sabe? A gente tem que anunciar, tem que falar, tem que insistir, não pode desistir, né? Mas de maneira dócil, de maneira prudente, e deixar que Deus tenha o tempo dele e as pessoas também, né? Paulo fez o seu papel e, percebendo que ninguém mais ia se converter ou seguir a esse Deus verdadeiro, ele partiu para outra cidade, seguiu a sua missão.
Então é isso que a gente precisa fazer, né? Tem gente que às vezes se aproxima do padre e diz assim: ai, padre, tô tão desanimado, sabe? Lá em casa, eu falo tanto pro povo ir na igreja e não vão, e não sei o quê. Não, calma, minha gente. Primeira coisa, o primeiro modo de evangelizar é a oração. Se você está pregando o evangelho para alguém que você ama, então você nunca vai deixar de rezar por essa pessoa. É o primeiro modo de evangelizar. Rezar pela conversão daqueles que a gente ama. E depois disso, de todas as pessoas, né? O segundo modo de evangelizar é o amor, pregar o amor. Convide, não deixe de convidar, mas ao mesmo tempo não seja tão insistente, tão chato, entendeu? Convide, mas não deixe. Tem gente também que fala assim: ah, eu já convidei, não vou convidar, nunca mais. E aí nunca mais fala do evangelho, nunca mais semeia o amor, nunca mais fala de Jesus. Não. Você não pode, você tem que encontrar um meio termo entre o evangelizar docilmente e o não ser chato. Qual é esse meio termo, padre? De quanto tempo tenho que falar? Ou quanto eu tenho que falar? Não sei, é você que vai discernir. Seja uma pessoa prudente no anúncio do evangelho. O amor, ele arrebanha, né? O preceito, estritamente por preceito, ele espanta e dispersa. Então, meus queridos, que a nossa linguagem de evangelizar seja o amor de Deus. O amor desse Deus que cria, o amor desse Deus que partilha a vida conosco, obra das suas mãos, um amor de um Deus que nos envolve, um amor de um Deus que vai atrás de nós, que não desiste de nós, mesmo às vezes a gente sendo cabeça dura, né? Um amor que nos faz crescer, nos edificar e nos superar a nós mesmos. É isso que a gente tem que anunciar. Meus queridos, desejo uma quarta-feira cheia de Deus para você. Aprendemos com São Paulo apóstolo, né? Cumpramos a nossa missão, não desanimemos e deixemos que Deus faça o que a Ele compete. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.